Nos microfones e em entrevistas, os dirigentes defendem Ener Valencia publicamente, mas nos bastidores, um processo de blindagem ao equatoriano é feito junto ao departamento de futebol. Conversas, brincadeiras e a tentativa cada dia maior de fazer com que o jogador, referência do ataque de Roger Machado, volte a balançar as redes, principalmente nesta sequência árdua e difícil que o Internacional tem fora de seus domínios. O Colorado vai ao mercado em busca de reforços e D'Alessandro concede uma entrevista falando sobre o assédio europeu aos principais atletas do grupo. Nós vamos conversar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo nos bastidores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base, lá em Alvorada. Tudo sobre o Inter tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve aqui no canal se tu é novo e se tu é recorrente. Obrigado por estar por aqui sempre, obrigado por não apenas assistir, mas também comentar e a gente trocar uma ideia diariamente sobre o time que a gente torce, beleza? KTO.bet.br é minha parceira aqui e ela pode ser a tua também. Tu vai lá, te registra para dar uma brincada e aproveita tudo que a KTO tem para te oferecer, porque cada jogo é único na KTO. Lembrando, tem a Liga do Milhão, que tu pode concorrer a prêmios diários, semanais, mensais e ao final da temporada, quem sabe até levar R$1 milhão para casa. É um ambiente para maiores de 18 anos. Então lembra sempre, quando tu entrar em kto.bet.br, tu brinca com moderação e responsabilidade, ok? Bom, tem umas questões envolvendo bastidores do Inter que são legais a gente conversar, principalmente a respeito do Ener Valencia, né? Porque ele tem sido muito criticado, não apenas dos programas esportivos aqui do Rio Grande do Sul, mas também ouviu vaias agora no último confronto contra o Maracanã, em que o Internacional acaba ganhando o jogo, claro, mas o Ener Valencia acaba não balançando as redes mais uma vez, fica num hiato grande de jogos sem marcar. A última vez que ele fez um gol foi no jogo contra o Cruzeiro, naquela goleada de 3-0. Depois tem Fortaleza, depois tem Palmeiras, Grêmio, o Atlético Nacional, o próprio Nacional do Uruguai e agora o Maracanã também, né? Ainda que o Fortaleza ele não tenha entrado no jogo, mas computa como, claro, estatística de jogos do Colorado. A gente tem que pensar o seguinte, tá? Ontem o José Olavo Bisol ele vai ao microfone para conceder uma entrevista coletiva lá no CT Parque Gigante depois do treinamento. E aí ele fala sobre diversos assuntos, e entre eles a perda de espaço, ou se o Valencia está perdendo espaço dentro do grupo do Roger Machado, no time e até mesmo no contexto do departamento de futebol, porque ele sai aparentemente cabisbaixo. O Roger até na coletiva diz, né? Ele não estava com má vontade, não estava fazendo onda para sair nem nada, mas é claro que ele se abala a partir do momento, né, que a gente ouve vaias, 20 mil pessoas vaiando, já houve outro tipo também de manifestação, até mesmo em meio aos jogos do Inter, o cara invadiu já o gramado, né, para querer esmurrar ele e tal. O que o Bisol diz, ele acredita muito no Valencia, isso publicamente. Dentro do vestiário, os dirigentes conversam com ele, os colegas conversam com ele, a comissão técnica tenta levantar o astral. Cara, tu vai voltar a marcar, isso é só uma fase, todo jogador passa por isso e há um acompanhamento dele, né, para que ele justamente volte a ser não apenas o cara importante do time, como já foi, por exemplo, na Copa Libertadores, fazendo gol contra o River Plate, fazendo gol lá na altitude de La Paz contra o Bolívar. No próprio Campeonato Brasileiro, hoje, ele tem 31 gols marcados, né? Eu tenho a estatística aqui, inclusive. Ele tem 31 gols marcados, sendo 13 no Campeonato Brasileiro, 5 na Libertadores,
4 na Copa do Brasil e 9 no Campeonato Gaúcho. Esses são os 31 gols que o Ener Valencia já marcou com a camisa do Internacional. E aí um cara também falou para mim o seguinte, ele disse assim, Ernest, a gente só tem ele, cara. Tu quer botar o Ricardo Matias como titular? Tu quer botar o Luca como titular? Pô, se o Valencia, que é o Valencia, um cara experiente, um cara forte, um cara que tem estrutura para aguentar um jogo de profissional, não tá rendendo, imagina esses guris. Ou, por exemplo, tu acha que o Raikkonen vai assumir uma responsabilidade que tem que ser do Valencia, pelo valor que ele custa, pelo que ele ganha, pela pompa que foi quando ele chegou aqui? É óbvio que não. Então a gente, não só dirigentes, mas a torcida, e eu estou falando do que uma pessoa do vestiário me disse, tem que ajudar o cara, tem que dar uma força pro cara, para justamente ser benéfico ao clube, e não algo que possa vir a ainda mais depreciar o cara, tá? Então esse é um bastidor aí sobre o Ener Valencia. O Bisol falou também sobre chegadas de jogador, sobre mercado, né? Que o Inter agora no meio do ano vai se reforçar. E claro, ele não falou sobre nomes, chegou ainda até ter perguntas, né, sobre, por exemplo, o Joaquim Correa, que é o argentino que hoje está na Inter de Milão, que vai sair agora no meio do ano da Europa e que os jornais argentinos badalam muito sobre a possibilidade de jogar no Inter. E claro, estava tudo ligado em cima de perguntas com o Ener Valencia, perguntas de mercado, perguntas agora sobre o atacante, e até porque sai o Alário e não chega ninguém. Então o Bisol ele diz o seguinte, que o Inter está atento no mercado, mas ele não vai falar de nomes. E isso é um praxe, né, da direção do Internacional, só fala de nomes quando, no microfone, até mesmo no off, quando está muito bem alinhavado. Tipo, não, nós temos interesse nesse cara aqui, nós estamos conversando, mas as coisas estão andando, não estão andando e tal. É quando já existe algo mais concreto. Neste momento, ele bota de tangente, né? Ele bota como... vou me ater a não falar sobre, tá? Mas a gente sabe, nas pessoas que têm trânsito no departamento de futebol, que o Inter vai atrás de um 8 e que o Inter vai sim atrás de um atacante, além de um zagueiro. O Inter precisa de um zagueiro. Tem um lateral direito também, mas que daqui a pouco a gente pode ter aí o Natan tendo seu contrato ampliado, uma vez que agradou até o último jogo em que ele atuou. Agora, tem uma questão, né? Provavelmente na janela vamos perder jogadores. A gente tem a informação agora do Sevilha, que veio aqui a Porto Alegre ver o Bernabéu, e agora o Real Betis vai a São Paulo ver o Bernabéu no jogo contra o Corinthians. Se sabe também do interesse europeu no Vitão. Tem o Osasuna agora, né, que também está interessado no zagueiro colorado. E se fala no bastidor também de um acordo com o Vitão, de que em determinado momento ele precisaria aceitar ou ter a proposta da Europa aceita, porque ele está com 25 anos já. Está na hora já de ele ir para a Europa, porque senão a Europa não pega ele, vai acabar pegando daqui a pouco num mercado um pouco menor, e aí a partir disso ele perde carreira, né? Ele perde oportunidades ou perde até possibilidades daqui a pouco de estar numa equipe maior da Europa para ser chamado para a seleção brasileira. Aqui no Brasil, o Vitão tem convicção de que ele dificilmente vai chegar à seleção brasileira. Então esse também é um ponto que a gente pode perder o Vitão no meio do ano. Só que o D'Alessandro, ele concedeu uma entrevista para a Rádio Grenal, tá? E entre vários pontos aqui, eu tô no Twitter da Rádio Grenal, mas eles fizeram a live agora no YouTube, né? Tu pode recuperar depois. A entrevista é com o Rec e com o Dal Pisol. E ele fala, né, cara, do Alan Patrick como o melhor 10 do Brasil, que ele chega a dizer, né, que o Alan Patrick tem algo que ele, D'Alessandro, não tinha como camisa 10, que é o controle da bola, com a bola embaixo da sola, né? Que o D'Alessandro até tem o Laboba e tal, mas que o Alan Patrick ele consegue esconder a bola, né?
e que isso ele não conseguia, ele não era tão habilidoso nesse sentido. Mas ele fala, né, sobre o quanto o Inter também agora está sendo visado, coloca o Inter, inclusive, entre os 3 principais postulantes ao título brasileiro. Ele coloca aqui o Palmeiras e o Flamengo. Olha, a frase dele é assim, ó: é difícil cravar, mas o Palmeiras, o Flamengo, eles são os favoritos, e eu acho que o Inter entra como uma terceira força. Mais ou menos o que a gente já tinha falado aqui em boa parte dos conteúdos, até mesmo nos donos da bola, já colocamos o Inter como um dos postulantes. Acho que o grande favorito ainda é, melhor dizendo, o Flamengo, não pelo que ele hoje representa ali de liderança junto com o Palmeiras, mas pelo que vem fazendo como um todo, né? Goleando seus jogos, jogando fácil, porque tem muito grupo e muita qualidade. E aí ele diz o seguinte, em um determinado momento, né, sobre as investidas da Europa, que nós estávamos conversando há pouco, né? Ele diz o seguinte: é o que vocês, imprensa, falam. Para o clube não chegou nada oficial, ninguém ligou para o clube. E aí, claro, né, ele está falando sobre isso porque realmente o Inter só vai falar sobre propostas quando realmente tiver o papel timbrado ali. Mas o Inter sabe, né, que os clubes da Europa, principalmente da Espanha, estão de olho no Bernabéu, estão de olho no Vitão, que já teve sondagem também do Wesley, do leste europeu no ano passado, que o Wesley não foi por conta da guerra lá. Então o mercado vai se movimentar agora na metade do ano, seja para chegadas, seja para saídas. Vale destacar aqui que o próprio orçamento do Inter prevê 160 milhões em vendas. Logo, não tem como, né, não fazer essa modificação no grupo, agora na metade do ano ou, quem sabe, no final. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, cara, deixa aquele like que ajuda pra caramba o trabalho. Compartilha esse conteúdo aqui nos teus grupos de WhatsApp e com os teus amigos. E bora lá continuar falando do Internacional, porque sempre tem muito para tratar do nosso Inter por aqui. Forte abraço. Tchau.